Temos aqui só um pequeno trailer de revelação deste Wellbeing Award, que será então lançado para o ano, onde daremos mais informações. Relativamente então, voltando ao Wellbeing Summit, agradecer uma vez mais a todos os que estão presentes, quer presencialmente, connosco hoje em sala, quer em casa, que são, como o Tiago disse, certamente mais, mas teremos também mais pessoas a juntar-se a nós ao longo do dia. Para dinamizar um bocadinho e perceberem o que se passará ao longo do dia, não sei se será possível lá em cima ao meu colega, o Filipe, colocar aqui o nosso programa, para terem acesso. Todos os participantes receberam também o programa, portanto estão a par. Tiramos várias atividades a serem dinamizadas presencialmente aqui no nosso auditório. Teremos também alguns coffee breaks com comida e bebida para poderem também fazerem uma pausa, relaxar, estarmos a conviver um bocadinho. É o objetivo. Passámos todos um ano, quase 2 anos complicados, como todos sabemos, portanto também é importante convivermos e fazermos também esta presença e partilharmos todos juntos as nossas experiências. Para quem está em casa, pedimos que não desconectem ao longo do dia. Teremos alguns intervalos, sim, mas todos eles terão algumas interações também durante o intervalo, ok? Teremos 1h30 de almoço, mas pedimos que se mantenham connosco ao longo do dia, pois temos, durante a parte da tarde, também 2 mesas, uma mesa neste caso, e uma entrevista a acontecer. Portanto, pedimos que se permaneçam connosco ao longo do dia. Vou passar a palavra à Joana para explicar um bocadinho também da interação que podem fazer, quer aqui em sala, quer para quem nos está a acompanhar a partir de casa. Muito obrigado, Pedro. E tal como agora o Pedro acabou de referir, temos aqui uma plataforma, portanto, uma aplicação bastante interativa, é dinâmica, onde podemos fazer as nossas partilhas, colocarem as vossas questões, as vossas dúvidas ou até mesmo algum comentário que queiram fazer ao longo das nossas mesas. Vamos ter vários keynotes, portanto, não deixem de partilhar connosco, não deixem de interagir. É completamente anónimo, portanto, não vão ser identificadas as pessoas que colocarem as questões, as dúvidas, estão completamente à vontade. É muito simples de aceder. Lá fora, as minhas colegas do check-in deram-vos este papelinho. Neste papelinho, é só lerem o QR Code e têm acesso direto ao nosso site do evento, onde podem ter e ver o programa ao longo destes 2 dias. Tem ali uns 10 minutinhos que podem aceder para ter o vosso momento mindful, um pouco mais calmo, relaxante. Se quiserem ouvir a nossa banda, ok? Portanto, temos ali uma gravação Mindfulness, áudio. Também um Mestre pela Sua Saúde, que é uma aula de GL, portanto, ginástica laboral, também uma das nossas áreas e iniciativas que nós próprios praticamos na WorkWell. É uma aula, portanto, de 15 minutinhos que também podem aceder, ver e vocês próprios usufruírem. E ali interaja com os nossos oradores. É aí que têm de clicar e vão diretamente aceder ao Menti. Caso não consigam aceder pelo QR Code, basta acederem à internet e colocarem www.menti.com e acederem com este código 26 74 2899 e podem interagir connosco. Alguma dúvida, alguma questão, até mesmo durante o coffee break, não hesitem em dirigir-se aos nossos colegas que estarão dispostas a esclarecer-vos e a prestar-vos toda a atenção que é necessária. Mas antes de começarmos a nossa mesa, eu tenho de fazer este comentário, peço imensa desculpa. E eu vou partilhar com vocês o que aconteceu. Como sabem, eu e o meu colega, Pedro, tivemos a combinar o outfit, como é que viríamos, como é que não viríamos, pronto, uma coisa casual, mais descontraída, e eu disse, pronto, então eu vou assumir os ténis. Como podem ver, porque efetivamente, e as senhoras aqui presentes e em casa perceberão melhor do que ninguém, porque mulheres com os pés felizes andam mais e melhor. E eu assumi efetivamente ao que o Pedro... Falhei, é verdade. Decidi trazer sapatos, mas posso trocar ao longo do dia. Não te preocupes, para acompanhar. Estás ótimo. Muito Estás obrigado. ótimo. Tu também. E passamos então à nossa primeira mesa redonda, onde vamos falar precisamente da importância de conhecermos os nossos colaboradores. Quais as vulnerabilidades e os riscos a que eles estão expostos no local de trabalho e melhores práticas para colmatar isso mesmo. E para apresentar os nossos oradores, passo a palavra aqui ao meu colega Pedro.
Muito obrigado, Joana. Nós temos então a nossa mesa, conhece os seus colaboradores, riscos e vulnerabilidades a que estão expostos. Vamos debater aqui estes temas mais a fundo com os nossos especialistas e quero desde já agradecer e passar a mensagem de que a professora Emília Tel não poderá infelizmente estar presente connosco por uma incompatibilidade de horário, estaria presente nesta mesa. Ainda assim ela mandou todo o sucesso para o evento e certamente estará a acompanhar-nos também de casa. Para iniciar então e para moderar a nossa mesa temos a Joana Santos, se quiseres vir ter connosco. A Joana é psicóloga clínica na Workwell e tem também desenvolvido trabalho com... Muito bem-vindo. Podes sentar, força Joana, à vontade. Um microfonezinho para a Joana. A Joana, além de psicóloga clínica, tem trabalhado com várias organizações promovendo políticas de saúde e de promoção de bem-estar nas organizações. Chamava também o Rui Gaspar, o professor Rui Gaspar, que é doutorado em Psicologia Social há mais de 18 anos, explora a área dos desafios societais relacionados com o ambiente, saúde e bem-estar. Muito bem-vindo. Passar para ali. Tem ali também um microfone ao seu dispor, se quiserem guardar um bocadinho. Rui Gaspar tem também, faz também a coordenação da licenciatura em Psicologia na Universidade Católica Portuguesa e é também o presidente da Sociedade Europeia de Riscos. De seguida, convidava a Cassiana Tavares também a juntar-se a nós. Muito bem-vinda, Cassiana. A Cassiana tem trabalhado essencialmente em duas áreas, o desempenho e a saúde. Força. Muito bem-vinda, obrigado. A doutora Cassiana Tavares tem então desenvolvido aqui vários projetos de formação, mentoria e coaching em organizações e também na construção de sistemas de trabalho mais inteligentes e geradores de resultados. É fundadora da clínica Tejo Saúde Tejo, e também psicóloga de profissão, especialista em psicologia do trabalho e clínica. Lançou recentemente um livro, que eu já tive o prazer de ler, o qual agradeço à doutora Cassiana também, que se chama, foi em fevereiro de 2021, muito recente, convidamos todos a também procurarem nas livrarias ou online, a Bíblia na Carreira, que é um guia prático para transformar o trabalho, evitar o burnout e também ser bem-sucedido a nível profissional e a nível do nosso bem-estar. Juntando-se também a nós, a partir do Porto, se não me engano, está o Dr. Gaspar Ferreira. Muito bom dia, Dr. Gaspar. O Dr. Gaspar é licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. Eu já agora pedi um testezinho, não sei se o Dr. Gaspar nos consegue ouvir lá em casa. Nós não conseguimos ouvir. Vamos resolver cá em sala. Peço que aguarde um bocadinho. É do nosso lado, com certeza, não há problema nenhum. O Dr. Gaspar Ferreira é então também membro do National Awarding Committee da Federação Europeia de Associações de Psicólogos e colabora com o Instituto Técnico de Inovação, desenvolvendo gestão da formação e implementação de locais de trabalho saudáveis. Okay. Não sei se estará resolvido, mas acredito que sim. Também vamos verificar qual é que será a situação técnica. Vou passar a palavra à Joana. Muito obrigado a todos pela vossa participação e pela vossa presença e até já um bom debate. Obrigado. Muito obrigada a todos. Bom dia novamente. Agradecemos em nome do Workwell a vossa participação e a vossa presença, assim como também do Dr. Gaspar, que estará ali a interagir connosco logo que possível. E vamos passando aqui também, eu vou lançando aqui os tópicos e vamos conversando, porque esse é o objetivo, aqui numa mesa recheada de psicologia. Portanto, começamos bem, certo? Nesta primeira temática aqui, riscos e vulnerabilidades dos colaboradores e o quão bem conhecemos os colaboradores das empresas. Gostaria de ouvir a vossa primeira opinião relativamente a este ponto. Sentem que é verdadeiramente importante conhecer-se efetivamente dos colaboradores? Quem quiser começar? Cassiana. Está ligado, certo? Ok. Antes de mais, agradecer à organização o convite e cumprimentar, porque acho que de facto é uma excelente iniciativa. Tomara nós termos abordagens como esta, tão positivas, focadas no bem-estar, na saúde ocupacional. Tomara que mais disso acontecesse e que tivéssemos muito mais sobre isso. Partilho aqui com o Pedro também, que não trouxe ténis e, portanto, também estou com sapatos.
mas se soubesse realmente tinha trazido para estar mais feliz ainda. Já estou feliz de estar aqui, mas estaria ainda mais feliz de Ótimo. certeza. Bom, em termos de conhecer os colaboradores, eu penso que esta questão é importante no sentido de nós nem sempre, às vezes nós achamos que conhecemos os nossos colaboradores e não conhecemos verdadeiramente. Isto pode ser um problema. Eu vou-me focar aqui talvez na minha área, percepção de riscos, comunicação de riscos, até comunicação de crise, e nós partirmos de ideias pré-concebidas acerca dos nossos colaboradores pode ter um efeito muito pernicioso em termos da comunicação. Por exemplo, e para dar um exemplo claro disto, se nós acharmos que os nossos colaboradores já sabem o que é preciso fazer, já conhecem os riscos, sabem exatamente o que devem fazer, nós não vamos fazer nenhuma intervenção nem nenhuma comunicação porque estamos a assumir que eles sabem. Claro que, na realidade, podem não ter consciência dos riscos a que estão sujeitos e isso leva-nos aqui a muitos problemas, nomeadamente até podermos estar a fazer campanhas ou de sensibilização ou de comunicação, seja o que for, que na realidade vão falhar logo à partida por causa destas ideias pré-concebidas. O contrário também é verdade. O contrário de nós acharmos que eles não sabem sobre algum tipo de riscos e na realidade sabem, têm conhecimentos sobre isso. E aí estamos a gastar também dinheiro. Estamos a gastar dinheiro, já falámos da parte financeira hoje, e de facto estarmos a comunicar algo que eles já sabem, estamos a perder tempo. Nós devíamos focar muitas vezes em perceber se já têm então consciência sobre os riscos. Se calhar o problema não é esta consciência ou sensibilizar ou não, mas se calhar é uma questão de motivação. Será que estão motivados ou não para a mudança? Será que têm a capacidade para a mudança? Será que há oportunidades, e aqui também a parte da empresa também deve entrar aqui, porque a empresa também deve proporcionar oportunidades aos seus trabalhadores para de facto mudarem, e nem sempre isso acontece. Muitas vezes há o desejo, mas o desejo não é implementado na prática, há boas intenções, mas depois na prática não há as condições e recursos para que isso aconteça. E, portanto, no fundo, o que eu estou a dizer, no meio disto tudo, é que para nós conhecermos os nossos colaboradores, devemos fazer um diagnóstico, devemos avaliar, e não passa necessariamente por questionários, mas pode passar, desde avaliar a própria percepção dos riscos que têm, esta motivação, a intenção de mudança, todos estes aspectos, e observar até mesmo os próprios comportamentos, por exemplo, na interação com uma máquina, perceber as origens de possíveis acidentes de trabalho. Portanto, para conhecer os nossos colaboradores, temos que os conhecer de forma técnica, fazendo diagnóstico de atitudes, percepções, etc. Já que estamos aqui tantos psicólogos, posso falar com estes termos mais técnicos, mas penso que as pessoas que não sejam da área percebem exatamente que para intervir temos que conhecer, temos que diagnosticar, e essa devia ser a abordagem que todos devíamos utilizar. Muito obrigada. Doutora Cassiana? Eu vou apanhar-me este comboio do diagnosticar e se calhar eu hoje vou trazer muito daquilo que é a prática ao trabalhar como psicóloga do trabalho, que é quase uma redundância, não é? O trabalho, na psicologia do trabalho. E uma das coisas que nos interessa quando estamos no terreno é perceber como é que as pessoas, por exemplo, se organizam naturalmente. Alguns dos fenómenos que nós vemos como bloqueios, que são a resistência das pessoas, quando nós tentamos implementar alguma medida de segurança no trabalho, de saúde, e dizemos que as pessoas estão resistentes, elas não querem mudar, são inflexíveis. E quanto mais velhas, pior. É melhor contratar pessoas novas porque são mais flexíveis e é mais fácil trabalhar com elas. Curiosamente, agora escutamos mais que é mais difícil trabalhar com as pessoas mais jovens porque elas têm ideais e valores diferentes, o que também é um risco, assumirmos isso. Porque, e basta começarmos a pesquisar um bocadinho na literatura e também a estar no terreno a perceber o risco da estereotipia, não é? Eu lembro-me do frenesim dos millennials. E agora, e a geração que vem a seguir, como é que vai ser? O impacto desta geração no mercado, como é que vai ser? E uma das coisas que, como psicóloga, costumo perguntar a um organizador de uma empresa que está muito preocupado com isso é: não se esqueça que isso está a ver agora, nesta idade. Eles também vão envelhecer.
as questões que nos tocam a nós também lhes vão tocar a eles um bocadinho mais à frente, se calhar de outras maneiras. Portanto, não vamos pôr as pessoas em caixa. E esta acho que é uma primeira mensagem que eu gostava de trazer. Os nossos diagnósticos, as nossas aproximações à realidade são para tirar as pessoas das caixas e conhecer quem elas são, que é uma tentação muito grande normalizar. E para nós que nos aproximamos para estudar e precisamos depois devolver à empresa alguma coisa que ela possa usar, temos sempre que nos lembrar que aquilo é uma fotografia, e é uma fotografia que tem que ser entregue à empresa com significado. E esse significado traz-me de volta à questão da resistência, que é, se a pessoa resiste, se o grupo de trabalhadores, de profissionais resiste, provavelmente é porque pode haver ali algumas normas criadas por eles e que funcionam. Melhor ou pior. Mas normalmente uma norma criada numa determinada altura tem um propósito. E naquela altura funcionou. O problema é quando nós nos agarramos a padrões, ficam rígidos e depois não os mudamos e ninguém pode tocar nestes padrões, não é? E daí a importância de nós entendermos o significado daquilo. Porque é que existe esta resistência? Normalmente é uma face do desenvolvimento humano, não é? Ainda não estou a dizer disparados. Okay? Isto ajuda a ter vários psicólogos, porque se estivermos em risco de dizer disparados, podemos pedir a ajuda do público, não é? Mas o desenvolvimento humano tem duas faces, a resistência e a mudança. Se não resistisse, cada vez que houvesse uma inovação na minha empresa, eu era desfeita, como se faz aos legos. Não sabia funcionar, agora vamos fazer tudo diferente. Nós não fazemos isto. Nós resistimos porque temos certezas, convicções de algumas coisas que funcionam e abrimos-nos à mudança porque entendemos que aquilo vai funcionar. E isto leva-nos ao desenvolvimento. Então, esta é muito a minha visão da maneira como nós nos aproximamos e devemos conhecer as pessoas. Tirá-las de caixas, fugir das normalizações, das estereotipias e perceber quem são as pessoas, porque é que elas se abrem à mudança, porque é que elas resistem, qual é o significado destas medições que nós fazemos no contexto real. E claro que isto nos obriga a ferramentas mais simples e ao mesmo tempo mais complexas de interpretar depois, que são as entrevistas, que são os focus groups, são as conversas. Pode sim. Já agora só acrescentando um aspecto muito importante daquilo que referiu em relação à resistência. A resistência não está só em fatores que têm a ver diretamente com os colaboradores. Portanto, está também nos fatores que os rodeiam, no contexto em que eles estão. E, por exemplo, para além de diagnosticarmos aquilo que são as várias variáveis dos colaboradores, convém perceber também a própria empresa e se há fatores facilitadores da empresa para que aconteça a mudança, nomeadamente aspectos como a confiança, o envolvimento dos trabalhadores, etc. Eu costumo dar sempre como exemplo que para nós termos sucesso em programas de intervenção não devemos envolver as pessoas no final ou ao meio dos programas, devemos envolvê-los logo no início. E a própria fase do diagnóstico é o momento inicial do envolvimento dos colaboradores para eles próprios. No fundo, nós temos que também adaptar a mudança às necessidades e às condições e recursos que eles têm e que a própria empresa tem. E se verificarmos, de facto, que há ali aspectos que não há confiança, estão a querer que eu faça isto, mas querem que eu faça isto porquê? O que é que eles têm a ganhar com isto? Não é eles que têm a ganhar com isto, é tentarmos que as pessoas percebam também que têm a ganhar com isto, que eles podem contribuir para essa mudança, e essa fase inicial do diagnóstico é um momento em que devem ser logo envolvidos e não esperar por um meio-fim para esse envolvimento. Portanto, deixar também essa ideia. Sim. E para que as pessoas também possam perceber o porquê de estarem ali num processo de diagnóstico. É importante que percebam e que sejam envolvidas desde o início. Passo a palavra também lá para casa, para o Dr. Gaspar. Penso que já nos conseguirá, ou melhor, nós já conseguiremos ouvir. Já estamos a ouvi-lo. Então, cumprimentar os meus colegas, mais uma vez, o Rui, a Joana e a Cassiana. Dizer-vos também que eu estou aqui no caminho do meio entre a sapatilha desportiva e o sapato. Eu tenho uns mocassins dizer-vos que este primeiro momento que estamos a sentir, se calhar também já está relacionado com, que eu particularmente senti aqui, de tecnostress, também está relacionado com a nossa intervenção, não é? Nomeadamente com a utilização das novas tecnologias e com o impacto que as mesmas estão a ter, e está relacionado com o conhecimento que precisamos de ter dos nossos colaboradores, nomeadamente
por exemplo, se têm familiaridade, capacidade de lidar com estes ambientes, perceber também, a colega Cassiana está a falar dos millennials, mas relativamente ao technostress, sabemos, por exemplo, que as mulheres lidam melhor com a utilização dos equipamentos, que pode parecer, ou poderia parecer paradoxal, porque nem sempre há uma ligação ou uma afiliação das mulheres relativamente às tecnologias, mas sabemos que lidam melhor com o technostress. Curiosamente, também que as pessoas mais idosas também lidam melhor com o technostress e, portanto, este conhecimento pode ser útil, mas não dispensa, este conhecimento estatístico, se quiserem, não dispensa o conhecimento que é preciso ter individual com cada trabalhador e perceber realmente que dificuldades é que eles têm a este nível. A minha intervenção ao nível dos locais de trabalho saudáveis passa quer na implementação, fazendo numa primeira fase a avaliação de riscos, e onde tenho tido, de facto, experiências marcantes. Uma delas tem vindo a ser a constatação que boa parte do sofrimento junto dos trabalhadores se está localizado ao nível dos dirigentes. Tenho encontrado muitos dirigentes em sofrimento psicológico, pelo menos os testes acusando esse sofrimento, e que é maior em muitas circunstâncias do que aquele que encontro na hierarquia mais abaixo. E dizer-vos, se calhar partilhar aqui um ou dois casos muito rapidamente, lembrar-me de um diretor de uma multinacional dizer-me que não era possível na sua empresa haver redundância, isto é, ali ninguém podia tirar férias ou ficar doente, e perceber que esta pessoa tinha tido a responsabilidade de reduzir a sua empresa de 300 para 30 trabalhadores e que neste momento ele próprio era vítima, pelo seu sentido de responsabilidade, das circunstâncias que tinha ajudado a criar, mas não conseguindo ele próprio ter também aqui uma vida saudável psicologicamente, nem proporcionar a mesma aos seus colaboradores. E passaria a palavra, Joana, se estou a sentir aqui alguma dificuldade de interação, porque não consigo realmente perceber-me das vossas reações. Muito obrigada, Dr. Gaspar, muito obrigada pela sua participação também. E aproveitando algo que foi mencionado pelos três, efetivamente a importância do conhecimento e da avaliação inicial dos riscos, e tendo em conta que efetivamente a nossa realidade de trabalho, principalmente nestes dois últimos anos, mudou mais do que nunca, gostava também de vos lançar a seguinte questão: quais os principais riscos observados atualmente? Força. Já percebi. Não há problema. Em termos de, se calhar, deixe-me ir aqui um bocadinho atrás. E aproveitando, peço desculpa agora a minha veia de professor e tentar dar uma microaula sobre riscos. É importante percebermos o que é o conceito de risco. Nós aqui, o conceito de risco tem a ver com a probabilidade ou potencial de ocorrerem consequências negativas e de alguma forma indesejáveis associadas a um evento, a um objeto, a uma situação. E, portanto, quando nós estamos a falar de riscos desta forma, muitas vezes as pessoas chamam riscos a coisas que não são riscos. Portanto, é importante nós diferenciarmos aqui, por exemplo, o que é que são possíveis fontes de risco e o que é que são possíveis consequências associadas depois aos riscos, portanto, as próprias consequências que emergem destas fontes de risco. Dando aqui um exemplo muito conhecido, a interferência trabalho-família, família-trabalho, que se colocou muito durante esta pandemia. Eu próprio, como pai de uma criança de 5 anos, tive que trabalhar o triplo do que trabalhava antes e ainda ser educador de infância em part-time, e portanto percebo perfeitamente esta questão. E esta interferência trabalho-família, nós podemos ver isto como um fator de risco, ou seja, a presença deste tipo de situação aumenta a probabilidade de haver um conjunto de consequências negativas que
podem ser, por exemplo, o esgotamento, burnout, pode ser consequências ao nível da saúde física, saúde mental, até o chamado distress, portanto, sintomas de stress associados. E, portanto, só aqui para diferenciar o que é o fator de risco em si e o que é também as consequências que podem ter, e quando estamos a falar de probabilidade, isso sim é o risco, a probabilidade de haver essas consequências. Terminando a parte da aula, eu disse que era uma microaula, muitas das fontes de risco, novas fontes de risco que surgiram aqui associadas, uma delas, para além desta questão da interferência de trabalho e família e família-trabalho, portanto, até diria, se calhar mais ao contrário, durante o confinamento, família sobre o trabalho, temos outra, muitas vezes também um pouco falada, que eu gostava de salientar, que é o ter alguém a nosso cuidado, o ser cuidador informal. Durante esta pandemia também se verificou muito essa situação. Pessoas trabalhadoras que não só tinham que se preocupar com a sua família, com o ter crianças em casa, de diferentes idades, etc., mas também cuidarem das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente os seus pais mais velhos, mãe, pai mais velhos, os avós, e nessa situação, se nós nos lembrarmos, todos nós nos lembraremos, que numa situação inicial as pessoas mais vulneráveis eram as pessoas mais velhas. As pessoas mais vulneráveis não eram só as mais velhas, mas também com comorbilidades, com outras doenças crónicas já associadas. E, portanto, essas pessoas tiveram que fazer uma adaptação ao seu trabalho, completamente reorganização para uma versão de teletrabalho, tiveram a questão de interferência de trabalho-família, família-trabalho, o serem cuidadores informais, e ainda acrescentaria aqui um exemplo que, para mim, desculpem a expressão, é o pacote completo, que são os enfermeiros, profissionais de saúde em geral, médicos, que não só tinham tudo isto, como ainda tinham um medo constante de irem para casa contagiar a sua família. E, portanto, nós não só estávamos a lidar aqui com os vários riscos do dia-a-dia, sermos cuidadores, etc., como estas pessoas ainda tiveram que lidar com esta situação adicional. Durante muito tempo, eu digo isto também porque nós, no primeiro ano de pandemia, principalmente os primeiros meses, nós fizemos um reconhecimento muito grande dos profissionais de saúde, até batemos palmas, alguns, nos nossos prédios, etc. Mas, de facto, parece que foram um bocadinho esquecidos. E tanto é que foram esquecidos que nós agora vemos nas notícias esse esquecimento. Temos demissões de blocos completos de médicos em hospitais, que no fundo, chegaram ao limite total desta situação, que se confrontaram também com outros fatores de risco, ainda, que eu acrescento mais, o lidar com sofrimento psicológico, não só o seu próprio como o dos outros, vivenciarem situações de falecimentos constantes das pessoas que quem tratavam. Num dia estava lá a pessoa e estavam a conversar, no dia a seguir a pessoa já estaria entubada e já não falariam com essa pessoa. Portanto, e ainda no meio disto tudo, desculpem, mais um fator de risco aqui, ainda tinham que gerir as famílias das pessoas. Portanto, todos estes fatores, e as famílias e o facto das famílias não poderem estar com as pessoas. Portanto, todos estes fatores aqui, eu diria que estes profissionais deveriam ser a nossa preocupação. Não temos que bater palmas, temos que promover o bem-estar destes profissionais, porque no fundo são eles também que tratam da nossa saúde, e se eles não estiverem lá, nós também não temos saúde, não é? Portanto, de chamar aqui a atenção deste aspecto. Muito obrigada, doutora Cassiana. Mas acho que eu também joguei à defesa hoje e vim de sapatos para... bem, era uma conferência, não sei, mas se tivesse recebido o seu briefing, vinha de ténis, com muito gosto, já agora. Eu não resisto a corroborar algumas das coisas que escutei, porque há outro chapéu que eu ponho, que é o clínico. E quando estou na minha clínica a receber, e trabalho muito com profissionais de saúde, e pessoas com cargos de direção em organização na área clínica, e acho que tenho a sorte de estar na área clínica e na área do trabalho simultaneamente, o que me permite não separar as pessoas. Que eu acho que pode ser muito tentador, não é? Quando nós começamos a falar de saúde e de risco, desagregar do trabalho, e isso é irrealista. Primeiro porque as pessoas não se partem aos pedaços, isso é impossível, não é? Nós conseguimos
a distanciar-nos e refletir e perceber as diferentes áreas da nossa vida, mas depois nós somos um só. E é impossível olhar para o trabalho e para os seus riscos e depois separar a essência daquilo que se faz, dos riscos que depois são inerentes ao trabalho. Mas já lá irei. Em clínica, efetivamente, encontra-se muito cansaço de alguns profissionais como os de saúde que foram ao limite, e eu quero enfatizar a questão da formação de médicos, que durante este ano e meio em que vamos foi altamente prejudicada. Os internos, nomeadamente pessoas que estão nos cuidados intensivos e que normalmente têm o apoio do seu orientador, ficaram entregues muitas vezes a si próprios, com grande carga mental, ritmo de trabalho muito elevado, a terem que aprender a tomar decisões que de outra forma teriam tempo. Esse tempo não existiu. E então eu tenho que lidar, por exemplo, com a morte sem qualquer abafador, sem qualquer mecanismo de coping. E aí sim tivemos uma incidência muito grande de burnout e também em pais. Eu no outro dia estava a ler uma declaração da APA a dizer, bem, nós temos, da Associação de Psicologia Norte-Americana, parece-nos que temos alguma evidência para falar do burnout dos pais. Eu disse, temos alguma? Temos muita. Já temos aqui muita ciência robusta de algum cansaço, que eu chego a casa, continuo o trabalho e a casa e está tudo ligado e está tudo junto e não há onde ir. Mesmo agora que estamos mais ou menos livres, a vida ainda é pesada, não é? Ainda há aqui um cansaço. Então isto é um risco novo e nós ainda estamos agora a fazer muita colheita de dados, ainda estamos a analisar e a Ordem dos Psicólogos criou uma via verde para a investigação durante este tempo, portanto ainda vamos receber muitos dados que vão ser importantes para nós para percebermos o que é que mudou. Mas este cansaço é uma realidade. E uma outra coisa que eu queria apontar, que eu também acho que se calhar nós conseguimos perceber em nós, é que a vida em si, eu acho que mudou. Eu agora vou tirar-me aqui de cabeça, sem dados. Vou falar de coração, da experiência, do que eu escuto nas organizações agora que estamos a regressar, que é, parece que as pessoas já não olham para o trabalho da mesma maneira. Parece que nós percebemos que há outras dimensões da nossa vida. Parece que agora nós, por um lado, temos todas estas metas, objetivos e responsabilidades, mas esperem aí. De repente apertou-se um botão que amplificou muitas questões existenciais. Eu nunca tive tantas pessoas em consulta que estão simplesmente a fazer um intervalo na sua carreira. Eu tenho condições financeiras para isso, eu vou-me despedir e vou ficar 2 anos. Porque eu a seguir vou viajar quando for possível e a seguir então eu vou decidir o que é que eu quero fazer. Claro que muitas pessoas no meio da vida e no meio da carreira, por volta dos 40 anos, quando já temos muitas ideias claras sobre quem somos, sobre o que não somos, quando nos aperta um certo botão de urgência daquilo que eu já tenho em prazo limite para conseguir organizar na minha existência, não é? A solidão, eu estou sozinho, eu não casei, eu não tenho família, e agora? Coisas que quando estávamos muito organizados no nosso trabalho e na nossa vida social, isto não é assim tão importante, mas agora eu escuto muitas vezes em consulta, nunca pensei em casar, mas agora se calhar já olho para isto de outra maneira. Porquê? Porque estamos sozinhos, porque ficamos isolados numa casa e agora que esperamos nós a recuperar a nossa vida, estas questões ainda estão a fazer eco em nós. Então é muito mais complexo e implica conhecer as pessoas. Claro que nós não vamos entrar nem interferir na vida delas, nem podemos fazer isso, não é disso que se trata, mas é entender que quando temos um profissional que era altamente investido na sua carreira, ele hoje pode chegar-nos com outras questões e que são legítimas, não é? A sua vivência da carreira. Por fim, para eu concluir e passar a palavra, relativamente a novos riscos, o teletrabalho, que era uma promessa adiada, no fundo, que nós vinhamos tendo, sempre uma expectativa. Agora é que vai ser, e a pandemia apertou o botão e agora tem que ser. Mas no início de todo este frenesim que nós vivemos, o ex-secretário de Estado do Emprego, Pedro Martins, produziu um ensaio, a pedido do Observador, o potencial do teletrabalho em Portugal, e basicamente, analisando os quadros de pessoal do Relatório Único de 2017, as conclusões de Pedro Martins são de que 54% dos trabalhadores portugueses têm um potencial muito baixo de teletrabalho, analisando as funções que estão aqui neste quadro de pessoal.
26% têm um potencial significativo e 9% têm um potencial muito elevado. Vai-nos dar mais ou menos aos 37% de potencial que a União Europeia apresenta, 37% para a generalidade das áreas. Só para concluir, atividades de informação e de comunicação, atividades financeiras, seguros e imobiliário e atividades de consultoria e científicas, claro. As áreas em que uma boa parte, se calhar de nós que estamos nesta sala e nesta conferência, acabamos por trabalhar. E isto leva-nos outra vez a conhecer o que é que as pessoas fazem. Se eu coloco uma pessoa em teletrabalho e ela trabalha num call center, claro que todo o trabalho dela pode ser transferido para casa, provavelmente eu dou-lhe recursos. E ela tem potencial. Mais uma vez, estes números têm que ser lidos com significado. Ela tem potencial, ela pode fazê-lo, tem as condições técnicas. Mas será que é saudável? Será que é isso que ela quer? Será que é o que a pessoa precisa? Lá está, números sempre com significado. Muito obrigada, doutora Cassiana. E trouxe aí um ponto também muito importante, o ressignificar, no fundo, da nossa fatia do trabalho, mas a existência também de outras fatias da nossa vida nos outros contextos. Portanto, trouxe aí, de facto, um input muito interessante. Obrigada. E passo a palavra também aí para casa para o doutor Gaspar, a propósito dos riscos. Obrigado, Joana. Eu pegaria em algumas das palavras e das reflexões da Cassiana e do Rui, primeiro por uma primeira abordagem da Cassiana, quando valoriza esta ideia de que, na verdade, só temos uma vida, não é? E a vida, o trabalho e a nossa vida pessoal não estão desligadas, elas estão ligadas. E se este contexto novo veio trazer-nos uma mudança de paradigma ou uma proposta de mudança de paradigma relativamente a novas formas de trabalho, em que o teletrabalho se aparece ou se afigura como uma saída, onde há potencialmente a possibilidade de ter saúde. A verdade é que as organizações, do ponto de vista conceptual, respondem a necessidades, e nós temos organizações do tipo taylorista, com linhas de montagem, que proporcionam locais de trabalho saudáveis, e podemos ter organizações ao nível da criatividade e inovação que se empenham em ter locais de trabalho saudáveis e que ainda assim podem ser geradores de burnout. Ou seja, um dos aspectos importantes aqui é perceber em que contexto nos encontramos, quanto à organização de trabalho, que forma de organização ou que formas de organização de trabalho podem coexistir na mesma empresa. Eu julgo que podem coexistir várias formas de organização de trabalho, até para que sejam de facto produtivas. Ainda recentemente ouvia alguém, justamente a propósito das startups, dizer que boa parte das startups não eram lucrativas, elas tinham que passar numa segunda fase para a produção do produto, para a materialização da construção de produtos. E nessa fase vamos ter trabalhadores, muitas vezes, em outras formas de organização que já não são criativas. A esse propósito, queria partilhar aqui uma observação. Eu fiz parte, ainda estou ligado à Ordem no Conselho de Especialidade de locais, portanto, da Psicologia Social do Trabalho e das organizaçõs, mas estive durante 4 anos na Delegação Regional Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e a Ordem tem um prémio também, que é os Healthy Workplaces, e recordo-me de ir entregar um honroso segundo lugar nesse prémio a uma empresa do Norte, e me deparar com 2 situações que achei particularmente interessantes. A primeira é que o diretor, quando nos acolheu, partilhou que num período de cerca de 4 meses tinha recebido cerca de 300 queixas dos seus colaboradores, e que dessas 300 queixas, cerca de 75% tinham sido resolvidas ou ultrapassadas. E dizia-o com orgulho, ao contrário de muitos contextos onde encontro dirigentes, responsáveis de organizações que escondem ou se envergonham das dificuldades que os trabalhadores têm, ou até tentam impedir que estas se tornem
presentes de maneira a poder resolvê-las. E esta empresa é uma empresa que funciona num regime taylorista. Portanto, linha de montagem, com muito boas condições de trabalho e onde, quando estávamos no chão de fábrica, de facto víamos rostos felizes. As pessoas tinham rostos felizes e imagino que não era apenas porque tinham lá naquele dia uma delegação da ordem, porque depois tivemos contactos com os trabalhadores e percebemos que era algo genuíno. E depois um outro elemento que numa primeira fase me chocou, que foi ao entrar nesse chão de fábrica, deparar-me com um painel que tinha uma estatística dos acidentes e dos quase acidentes e estava na ordem das dezenas, o que não é normal. E eu questionei os responsáveis o que é que tinha acontecido e eles partilharam que naquela fase da organização deles e da forma como eles lidavam com os trabalhadores, não registavam só os acidentes físicos, se quiserem, no local de trabalho, mas também apuravam se o trabalhador sentia dores de cabeça, dor nas costas, se sentiu cansado, se sentiu estressado, se sentiu pressionado por uma liderança. Isto é, incluir as dimensões psicológicas nessa avaliação de riscos e depois intervir sobre as mesmas. E eu acho que aí é importante, por um lado, mudar as mentalidades, o que é possível mudar, mas depois, e talvez possa falar mais à frente sobre isto, mais do que as mentalidades, acho que estamos no plano de mudar alguns hábitos dos líderes e hábitos dos próprios trabalhadores. Muito obrigada, Dr. Gaspar. E antes de passar aqui ao terceiro e último ponto, deixo-vos também aqui novamente à vontade para deixarem aqui questões, comentários que queiram colocar para os nossos oradores também poderem responder. Para já temos aqui elogios, excelente iniciativa, portanto muito obrigada, mas podem colocar também questões. Passando então aqui ao terceiro e último ponto, e a propósito dos riscos. Portanto, como intervir nestes riscos? O que fazer? Estratégias? Que medidas? Programas? Qual a vossa opinião? Bom, aqui eu voltaria a pegar no primeiro ponto, porque o intervir temos que passar por conhecer os nossos colaboradores e aqui dou um exemplo muito claro. Toda esta pandemia, esta quase obrigação à digitalização que muitas pessoas poderão ter sentido, aquelas tais ideias pré-concebidas que nós podemos ter dos colaboradores que eu falava no início, aplica-se a esta situação. Nós podemos agora, enquanto pessoa que estou numa empresa, posso assumir que os meus colaboradores, já passámos por 18 meses desta situação, as pessoas já estão habituadas a estar neste registro de teletrabalho, há aqui alguns ganhos até para a empresa que podemos ter, vamos continuar assim. Portanto, estamos a assumir que as pessoas estão habituadas, vamos continuar, não há problema nenhum. Então, e que tal perguntar às pessoas se de facto elas querem continuar assim? Por que não fazer? Porque muitas das vezes, muitas pessoas que eu encontro, e isto não é com base em estudos, é registros anedóticos, mas, por exemplo, eu vejo na minha universidade que a vontade das pessoas é passar tudo a presencial, deixar de ter reuniões virtuais, todas as defesas de júris, de teses, disto e daquilo, tudo presencial, conferências, tudo presencial, as pessoas querem ver-se, estar umas com as outras, estão fartas deste registro. E, portanto, temos que ter aqui algum cuidado de não assumir que, de facto, as pessoas estão bem com esta mudança e que querem continuar com esta mudança. E aqui até há algum perigo de darmos uns passos atrás nesta mudança, se não percebermos, de facto, se as pessoas já estão no nível que deveriam estar para que essa mudança acontecer, porque elas foram obrigadas a isso. E não só foram obrigadas a isso, como também foram obrigadas a ter consciência dos riscos. Houve aqui quase uma pressão para tomarem consciência de coisas que até aí nunca tinham pensado sobre isso. E, portanto, a intervenção agora, eu diria que também tem que passar por isso, de perceber, ok, já que fomos obrigados a tudo isto e a tomar consciência, o exemplo do trabalho-família é um exemplo disso, nunca tínhamos pensado que a interferência poderia ser tão grande como aquela que foi.
Portanto, a intervenção passará exatamente por perceber que impactos é que isto teve na pessoa, o que é que, nas pessoas, que se há condições para manter este registro que existe até agora, ou se de facto devemos fazer algum tipo de alteração. Portanto, no fundo, voltamos à questão do diagnóstico, fazer este diagnóstico. Temos também nos focar aqui, já que identificamos, surgiram um conjunto muito grande de fatores de risco que antes podiam atingir aqui e ali, mas não todos juntos e ao mesmo tempo, e portanto, já que houve este processo agora, vamos voltar então a avaliar os fatores de risco e intervir sobre eles, já que toda esta situação nos trouxe esta consciência, vamos aproveitar isso no bom sentido. Já que as pessoas tomaram consciência, vamos falar sobre isso, vamos intervir sobre isso, vamos tentar arranjar melhores formas de integrar trabalho e família, melhores formas de nos preocuparmos com os trabalhadores que são cuidadores informais de outras pessoas, tentar arranjar formas de reduzir a sobrecarga de trabalho, de reduzir conflito de papel, das pessoas não saberem exatamente agora neste novo mundo como é que está a sua função agora comparado com o que era antes. Portanto, ajudá-las a ter consciência e envolvê-las nessa componente. Portanto, no fundo, o que eu estou a falar de prevenção de riscos. Estou a falar de intervir nos fatores de risco para que não ocorram as tais consequências negativas, não aumentemos essa probabilidade que elas ocorram. Portanto, intervir cedo e envolver as pessoas nessa intervenção. Claro que é sempre a vantagem de apanhar a boleia da pessoa anterior, não é? E eu não resisto a concordar e ao mesmo tempo a deixar uma provocação, porque sei que não vou contradizer os meus colegas, porque eu já ouvi o professor há pouco referir a questão de entendermos os fatores, não é? O que é que nos leva ao risco. Mas nós temos uma grande tendência em termos organizacionais a preocupar-nos quando já há fogo e fumo, era isto que eu queria dizer. Quando o problema está instalado, quando o risco já existe, quando os problemas já são visíveis. Eu devo confessar que um dos motivos de eu usar o recurso às ferramentas que possam devolver ao meu cliente dados concretos é principalmente porque assim eu sei que vou-lhe levar alguma coisa palpável, visível, credível, que é alguém com um mindset de negócios orientado para números, para resultados, para retorno. Quando vê um problema medido, eu sei que vou ter credibilidade. Mas isto é só o princípio das dores, porque o trabalho real está muito para além disso. Então eu queria muito deixar esta mensagem de que a medição do risco em si, vou longe nisto, ainda não é nada. Só nos está a alertar, só nos está a dizer, há aqui um problema. Por um lado, podemos dizer que bom que é uma vantagem que já podemos fazer isto. Eu lembro-me de nos pedirem para termos muito cuidado com as palavras quando entrávamos numa organização, e eu que trabalhei muitas vezes em organizações que trabalhavam com consultores de diferentes backgrounds e eu estava sempre em desvantagem, era a única psicóloga. Tenha cuidado com as palavras que usa, que nós não queremos assustar as pessoas. Falo de gestão emocional, mas se, por favor, não usar esses termos da psicologia, traga isso assim de uma forma que nós consigamos acolher melhor. E agora temos quase um red flag. Atenção, atenção, atenção. Temos aqui um problema grave e precisamos de ajuda. Temos. E indo bem longe, porque eu prometi isso ao Pedro, eu acho que um grande problema que nós temos é falta de tempo para ter um trabalho que é inteligente. Estamos muitas vezes em carga. Estamos muitas vezes com um ritmo de trabalho que não nos deixa ter crítica e pensar, mas que estupidez, porque é que este erro está a acontecer outra vez? E já fiz isto 157 vezes e estou aqui neste erro outra vez. Porquê? Não há distanciamento, não há tempo para repensar a maneira como se faz, repetem-se processos inúteis. E agora acabo de vez com os convites, mas eu posso estar à vontade, porque como eu sou consultora, estou-me a criticar a mim própria, não é? Que é, quando contratamos alguém externo para vir resolver um problema que nós internamente saberíamos resolver, se apenas nos dessemos a oportunidade para isso. Se apenas
escutássemos as pessoas e as conhecêssemos e entendêssemos o que é que elas estão a fazer. Então, virando agora o bico ao prego, não é? Se há alguma coisa que nós consultores podemos fazer realmente é trabalhar com as organizações no sentido de as emancipar de nós. Isso é o que um psicólogo feliz faz, não é? Não há nada melhor do que dizer à pessoa adeus. Está livre, autonomia, não é? Nós, pelo menos, somos doutrinados nesse sentido. Então, este é o princípio, empoderar as organizações para que elas possam ter sistemas de trabalho que em si mesmo são saudáveis, são inteligentes, permitem às pessoas estar bem. Uma das coisas que às vezes eu faço na nossa clínica é sentar-me, por exemplo, na recepção e atender o telefone e falar com os clientes. E da última vez que eu fiz isto, eu percebi uma série de falhas que estavam a acontecer e ia morrendo. E pensei, mas porquê que aquilo está ali? Porquê que não está ali um papel a avisar? E porquê que vocês têm que fazer isto? Não precisam de ser vocês. Isto é um automatismo. Não. É preciso criar um SMS, isto desgasta. Porquê que vocês estão a fazer isso? Não. Isso leva 2 dias e nós com uma mensagem resolvemos esse problema. Voltamos à questão, não é? De conhecer, de estar no terreno. Um trabalho inteligente é um trabalho que faz viver. Porque os riscos nunca vão desaparecer do trabalho. Nós regulamos aqui porque a vida e o trabalho é dinâmico, é vivo. O trabalho é vivo, é orgânico, não é? Nós a seguir, apareceu ali outro. Eu lembro-me quando cheguei à faculdade em 2016 para iniciar o meu programa de doutoramento com alguém que provavelmente poderão conhecer, e eu imagino que o professor Gaspar Ferreira conheça, a professora Marta Santos, da Universidade do Porto. Eu ia com muitos modelos da psicologia das organizações, alguns modelos muito vindos do norte da Europa, com algumas ideias que eu achava que eram brilhantes, e foi um choque começar a falar de palavras como autonomia dos trabalhadores, horários flexíveis, e receber aquele choque de realidade e já parou para confrontar isso depois com o nosso código de trabalho, com a nossa realidade, não é? Porque nós não somos nórdicos, nós não entramos às 7 e saímos às 3. Nós entramos às 8 ou às 9 e saímos às 7 ou às 8, às vezes. Eu espero que não seja essa a realidade de todos nós aqui na sala, mas às vezes isso acontece, não é? E, portanto, este choque, este banho de realidade, espera aí, vamos com modelos, eu preciso de modelos, são ótimas grelhas de leitura, mas vamos ver o terreno e lê-lo. Antes de eu chegar aqui, e durante a pandemia, sim, as mulheres foram das pessoas que tiveram, que expressaram maior sofrimento, e está num estudo que, deixem-me não dizer as neiras, porque eu tenho um espírito criativo muito forte e começo a dar nomes às coisas. Saúde mental em tempos de pandemia, um relatório final publicado em outubro de 2020 pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, deixa muito claramente que tivemos as mulheres com grande sofrimento psicológico, obviamente pelo equilíbrio da vida profissional com a carreira. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu acho que podia falar sobre isso. Meu marido saiu de viagem às 6 e eu fiquei com as 5 crianças sozinha para sairmos de casa e entregarmos 4 num sítio, 1 no outro, chegar a tempo, sem a roupa suja de preferência, com um ar minimamente apresentável para as pessoas não terem medo de mim, com tempo para me sentar a tomar pequena moça, escovar os dentes, não foi, Joana? E comportar-me como uma pessoa saudável e adaptada com tempo, não é? Mas a vida acontece-nos e, portanto, como mensagem de despedida, quero, acima de tudo, repetir esta noção de os riscos não nos vão desaparecer, porque senão nós também não queríamos fazer o trabalho. Muitas vezes é aquela adrenalina do imprevisto, do desafio que nos faz estar lá, mas tem que ser em doses que sejam suportáveis, geríveis e em que nós tenhamos tempo para sermos críticos do nosso trabalho, repensarmos as nossas estratégias. Então, de uma forma muito prática, se há coisas que as organizações precisam de dar às pessoas, é tempo. Tempo para serem críticas do seu trabalho e o poderem fazer bem. Tempo e outros recursos, mas não haveria agora tempo para estar a trazê-los para cima da mesa. E nós, consultores, estamos ao lado não como especialistas que separam o trabalho e a saúde, mas que são parceiros dos seus clientes e os ajudam a desenhar sistemas de trabalho inteligentes que fazem as pessoas viver e serem saudáveis e conseguirem viver a sua vida. Porque há mais vida para além do trabalho, e ainda bem.
mas também depois a vida sem o trabalho também não fica muito bem. Então isto é aqui um casamento que tem que dar certo. Muito obrigada, doutora Cassiana. Acho que ficamos todos aqui presos nos 5 filhos e como é que consegue fazer essa gestão? Fantástico, fantástico. Portanto, passo a palavra ao doutor Gaspar para também nos dar aqui a sua opinião. Eu estava a ouvir-vos, e nomeadamente agora a Cassiana, relativamente a uma intervenção com o modelo nórdico, com ideias nórdicas, e estava a lembrar-me que o primeiro trabalho que fiz depois de concluir a licenciatura foi uma intervenção numa empresa nórdica, com umas colegas naturalmente muito mais experientes do que eu. Essa empresa nórdica tinha adquirido uma empresa portuguesa, e pretendia implementar os grupos de trabalho autónomos, que é uma metodologia que empodera os trabalhadores, que reduz o risco de lesões, que lhes permite desenvolver-se. Portanto, a ideia era ótima. O que pretendiam estes nórdicos era muito bom. E o que é que nós observamos e porque é que chamaram os psicólogos? É que os trabalhadores não queriam. Os trabalhadores queriam continuar a trabalhar como antes e sair às 6 sem as preocupações e as responsabilidades inerentes aos grupos de trabalho autónomos. Portanto, a ideia dos sistemas inteligentes que a Cassiana fala é importante e por isso nós temos que ouvir os trabalhadores. Temos que estar atentos e o que fizemos durante um ano foi isso. Foi ouvir os trabalhadores, percebê-los e tentar ajudá-los a adaptar-se a uma forma de trabalho que era realmente mais favorável. Eu acho que corremos aqui o risco, ou como novo risco, eventualmente, quando falamos da monitorização e acompanhamento, que está em lei, a Lei 107 de 2009 obriga a que as empresas façam esta avaliação periódica e regular dos riscos psicossociais. Um problema que nós podemos aqui ter, eventualmente, é de nos tornarmos intrusivos. Portanto, eu acho que esse aspecto tem que ser acautelado. Recentemente houve uma conferência de alto nível em Lisboa, onde se falou muito sobre isto, a propósito do teletrabalho, mas acho que isso também deve estar presente noutras empresas. Isto é, até onde é que podemos ir na avaliação dos riscos psicossociais, quem é que deve fazê-lo, que profissionais devem fazer esta avaliação. Portanto, eu acho que devem ser profissionais qualificados para a área, com instrumentos validados para a área, com parceiros realmente credíveis, que deem confiança, que deem confidencialidade, que deem sigilo, que acedam a práticas testadas e que realmente possam dar estas respostas. Depois, relativamente ao futuro, eu acho que as organizações precisam de, a Cassiana falava nisso, precisam de criar espaços, precisam de criar momentos. Não é? Tem que definir momento para o desporto, momento para a atividade física. Eu fui militar durante 10 anos, às terças e quintas de manhã, já vi que a Orquell também tem essa prática, mas às terças e quintas de manhã tínhamos tempo para a prática da atividade física, estava inscrito dentro do horário laboral. Eu penso que isso é fundamental, portanto, termos também tempo para ter a prática da atividade física, que é importante na promoção da saúde psicológica, e precisamos também aqui de gerar resiliência nos trabalhadores, dar-lhes competências para lidar com o stress, competências para se monitorizarem. Isto pode ajudar a não nos tornarmos tão intrusivos, com dispositivos de avaliação do estado psicológico em profissões que não requeiram esse acompanhamento tão pormenorizado. E, para fechar, eu diria também, não queria insistir com isto, mas acho importante que as lideranças, portanto, se aos colaboradores temos que os tornar mais resilientes, para que as lideranças se tornem mais resilientes, eu acho, a minha experiência diz-me que parte da liderança tem que despir um pouco a camisola e perceber que, de facto, há mais vida para além das suas empresas e que eles próprios têm que ser capazes de dar esse exemplo, que também está na Lei 107 de 2009, que regula a saúde e segurança no trabalho, que diz que cabe aos empregadores dar o exemplo, têm o dever de dar o exemplo. Não é só de implementar, eles próprios devem dar o exemplo.
I rest my case. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. E os nossos 3 convidados referiram aqui 3 pontos muito importantes: o ouvir, o conhecer e o colocar no lugar do outro. Portanto, acho que falaram os 3 aqui em 3 pontos extremamente importantes. E aproveitando aqui o tempo que nos resta, foram aqui colocadas algumas questões, portanto eu passo a citá-las. O impacto direto da pandemia nos colaboradores é, como dizem, inegável. Qual a importância das organizações terem uma cultura própria e bem definida para responder a esse impacto negativo nos seus colaboradores? E quem quiser responder, se quisermos quebrar aqui a lógica, qualquer um pode responder, à vontade. Posso então, se calhar, a responder a isso. E pegando no Dr. Gaspar Ferreira, nas últimas palavras que disse, passa muito pela questão da resiliência. E, portanto, nós, para prepararmos as pessoas para o futuro, e aqui não estamos a falar só da pandemia, estamos a falar de novas tecnologias. O Dr. Gaspar falou no início do Tecnostress, portanto, a lidarmos com ciberataques no futuro, com todas as implicações que isso tem. Portanto, todos este tipo de situações, no fundo, temos que ajudar os trabalhadores a ser mais resilientes e as próprias empresas mais resilientes, e isto passa por 2 níveis: darmos mais recursos a nível pessoal e mais recursos a nível social. Ou seja, a nível pessoal, por exemplo, as pessoas ter uma perspectiva mais otimista, esperança no futuro, são tudo características pessoais, para além dos próprios conhecimentos que podem adquirir e outros aspectos associados, mas também não podemos esquecer que a própria empresa também tem que trabalhar nesse sentido, dando, por exemplo, suporte social e emocional aos seus trabalhadores, todo um conjunto. O suporte não é só informacional, não é só dar informação sobre novas tecnologias, é ajudar a resolver problemas em conjunto. E, portanto, eu daria aqui estas 2 dimensões para nós prepararmos os trabalhadores para o futuro: recursos mais a nível pessoal, recursos mais a nível social, e aqui o social não é só dentro da empresa, é também fora da empresa, e aí entramos nos campos da família, etc., e a própria lei laboral, que também pode ajudar a construir essa resiliência de outras formas. Portanto, deixaria essa palavra. Muito obrigada. Professor Gaspar, algum input? Não, estava apenas aqui a pensar estava a pensar num desafio que aqui há uns tempos me lançaram numa empresa do Norte, mais uma, e o desafio era tornar os seus trabalhadores jovens mais resilientes, porque portanto, essa empresa da área da indústria, o problema que tinha era que os seus trabalhadores mais antigos estavam habituados àquele trabalho duro, mas os jovens desistiam muito rapidamente. Portanto, estavam lá 2, 3 dias e iam-se logo embora. E o desafio era, de facto, tornar esses trabalhadores os jovens mais resilientes. E a equipa de projeto acabou por não avançar, porque percebemos que a cultura da organização não ia nesse sentido. E para vos dar uma ideia, a empresa tinha espalhado por todo o espaço gráficos com estatísticas, com números, e não havia a cara de uma pessoa em toda a organização. E todas as pessoas estavam também, e eu não sou particularmente adepto dos open spaces, mas naquela empresa em particular, todas as empresas estavam fechadas em pequenas caixas e em pequenos gabinetes. Portanto, não havia caras de pessoas em lado nenhum, só havia números, só havia gráficos, e todas as pessoas estavam realmente fechadas em caixas. E eu acho que precisamos de, como dizia o Rui, colocar as pessoas, e a Cassiana, colocar as pessoas em comunicação, para que com esse apoio social e com treino de competências mudar a cultura das organizações, de maneira a estarem mais orientadas para as pessoas, não é? E não tanto
apenas para a produtividade. Portanto, o foco tem que estar também nas pessoas para que elas possam estar mais anos ativas. E já agora vou trazer também uma sugestão do modelo sueco, e relacionando com um tema que falamos aqui há pouco, do envelhecimento. Os suecos têm, relativamente ao envelhecimento, eles entendem o envelhecimento ativo como, não tanto como as lógicas que nós aqui temos, que é a de colocar os reformados em atividades de natureza social e lúdica, mas de ir reduzindo a carga de trabalho, ir ajustando as tarefas às pessoas, de maneira a que eles possam continuar a acrescentar ou até agregar mais valor com felicidade no trabalho e nas suas vidas. Penso que também devemos refletir sobre essa possibilidade de envelhecermos com menos trabalho, mas acrescentando cada vez mais valor. Muito obrigada, e deixo aqui muito rapidamente uma última questão que estive aqui a selecionar enquanto vos ouvia, porque o nosso tempo de facto está quase a terminar, que eu acho que é uma problemática muito presente no nosso dia-a-dia. Iniciativas novas são muitas vezes enviadas por e-mail pelos recursos humanos que não são vistas ou sequer valorizadas pelos colaboradores. Como despertar mais nesse sentido? Por mais que as empresas queiram investir, os colaboradores dizem não ter tempo ou não necessitar. Por último, muito rapidamente. Eu acho que vamos voltar sempre ao primeiro tema do conhecer as pessoas e de estar perto. Às vezes ainda temos os RH, ou o Departamento de Felicidade, ou de Pessoas, ou de Talento, ou os nomes criativos que nós damos às coisas, como algo que está ao lado de, não é? Em vez de estar imerso em. E o facto de nós quase que pormos os RH como uns especialistas de alguma coisa à parte, só por si prejudica e afasta, porque depois os RH nem conhecem muito bem exatamente o que é que se faz e o que é que está. Eu não estou a dizer que é isto que os RH querem fazer ou na sua prática genérica o fazem, mas muitas vezes também estão imersos nos seus próprios processos. Então, se há ciência robusta aqui, é trazer as pessoas que fazem o trabalho, os profissionais, para o centro dos processos de transformação organizacional. Isto significa auscultar e ouvir as pessoas como peritas desde o momento zero. E, matando dois coelhos de uma cajadada só, uma das coisas que mais nos dificulta a nossa vida de trabalho hoje é a vivência em multitarefas ou multitasking, que é uma forma de viver e de trabalhar que não permite aprender em profundidade basicamente nada. E isto também se relaciona com a primeira pergunta, não é? Porque a cultura também pode estar assim. Quando nós começamos a falar sobre multitasking, faço meia culpa. Há muitos anos eu achava que o multitasking era uma coisa maravilhosa. Cheguei a ensiná-lo como uma estratégia de gestão do tempo, e depois começamos a encontrar evidência, personalidade tipo D, problemas, e onde é que nós estamos a ir? Não pode ser. Há um autor, Byung-Chul Han, eu adoro dizer estes nomes em público, que tem um dos seus livros da Burnout Society, compara o multitasking a um reflexo animalesco de sobrevivência. E é isso que é uma estratégia de urgência e de emergência, não deveria ser cultura organizacional em lugar nenhum, exatamente porque depois nos deixa a todos impossibilitados de ter tempo para pensar, sermos críticos do que estamos a fazer e como RH podermos chegar ao coração da organização, que são as pessoas e o seu conhecimento crítico, que é único e fica preso, reservado naquela pessoa que faz aquele posto de trabalho e que muitas vezes só ela é que o sabe fazer e não tem tempo para transferir para mais ninguém. 30 segundos só para responder. Respondo com uma pergunta e vou bater na mesma tecla, desculpem. As pessoas que foram envolvidas desde o início nessas atividades, eu recebo um e-mail com uma atividade, a minha reação é: o que é isto? Não foram envolvidas. Em 30 segundos também, professor Gaspar. Bem, eu queria trazer a palavra redundância, isto é, os sistemas devem fazer uma gestão previsional e preventiva das funções e das competências, e todos os trabalhadores devem ter apoio. Cassiana tocou aí realmente num aspecto relevante, portanto, redundância. Redundância no sentido de todos termos apoio social e no trabalho. Os sistemas têm que proporcionar isso para serem seguros. E depois, puxando a brasa aqui a sardinha dos psicólogos também,
promover o autoconhecimento, promover o conhecimento das motivações das pessoas, de como é que elas podem gerir melhor o seu stress e como é que podem alterar alguns hábitos que nas organizações são tóxicos ou são tóxicos para si próprias na medida em que não são promotores da sua saúde psicológica. Muito obrigada. Conhecer, escutar, ouvir, envolver, de forma a conhecer melhor as pessoas, é isso, e melhor intervir. Muito obrigada aos três a vossa participação e obrigada também aqui à nossa plateia aqui e lá em casa. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Ao Dr. Gaspar em casa, muito obrigado. Despedimos-nos aqui. À Cassiana, obrigado ao também. Dr. Cassiana e ao Dr. Rui. Obrigado e um bom dia, Dr. Gaspar. Obrigadíssimo pela sua participação. Aqui em sala continuamos e também lá para casa. Muito obrigado a todos e até já.